Principais defeitos. Você aprendeu sobre multímetro, tensão, todos os componentes da placa-mãe. Você aprendeu sobre circuitos isolados, BGA Norte, BGA Sul, circuito de rede. Agora você vai aprender qual componente a ser trocado quando aparecer determinados defeitos. A fonte com defeito faz com que o computador não ligue. Processador com defeito também a placa-mãe não liga. Se a placa-mãe ficar travando no início, na inicialização do Windows, não instala o Windows, travando depois de alguns minutos, há uma grande possibilidade de ser a tensão que alimenta o processador, a tensão que alimenta a BGA. Você pode retirar transistores de outras placas. O que você precisa saber se a outra placa também é 12 volts de acordo com a primeira, quem é entrada e quem é saída. Você pode colocar entrada na entrada e saída na saída. O chip da rede, quando ele entra em curto, a placa não liga. Você tem que retirar o chip, limpar com ferro de solda, não deixar nenhum curto e ligar. Caso a placa volte a funcionar, ou você faça a reposição de outro chip, ou você opte pela placa de rede off-board. Grande possibilidade de ser a tensão alterada. A tensão que alimenta o processador, a tensão que alimenta as memórias, a tensão que alimenta as BGAs. A placa liga, mas não dá vídeo. Você tem que medir em tensão DC 20 as entradas, verificar se é 12 volts ou 5 volts, mas a saída tem que ser de acordo com o processador. Você tem que colocar um processador com defeito para simular uma carga, e caso a placa-mãe esteja com defeito, ela não venha queimar o processador bom. A entrada 12 volts, a saída 1,5 aproximadamente, ou de acordo com o processador. Se a tensão estiver fora do padrão do processador, a placa-mãe ela pode não dar vídeo, ou com a tensão para baixo ou para cima. Tem que fazer a reposição dos transistores, de preferência trocar todos, tanto a entrada quanto a saída. Macete: você pode colocar capacitores idênticos ou de maior tensão ou maior frequência. Tensão de alimentação da BGA Norte. Você tem que medir se está dando 3 volts, 2,5, 1,5 de acordo com o fabricante. Tensão da BGA Sul. Para fazer a reposição, você pode pegar do mesmo modelo ou tentar adaptar de outra
placa de outro fabricante. É possível. Você pode tentar, sem medo, que não vai queimar a placa. A única coisa que pode acontecer é não dar tensão. Mas você pode fazer a experiência. Na eletrônica, quando o componente está alterado ou está em curto, ele componente. Então você pode, com o dedo, tocar em cima dos componentes e verificar qual que está aquecendo, porque muitas vezes nem o multímetro nem o osciloscópio consegue detectar o defeito. Esse chip TE, o chip I/O, ele dá muito problema. Caso você verifique toda a placa e não consiga achar nenhum defeito, você faça a reposição dele. O índice de defeito dele é altíssimo. Você pode trocar também a BIOS. A BIOS com não o software, mas sim ele, os próprios chips com defeito. Você também pode fazer a reposição para fazer o experimento. Quando o transistor que alimenta a BGA não tem tensão ou está alterado, a BGA não liga e o gerenciador de frequência também não ativa e a placa fica sem reset. Basta somente você ligar a placa, medir, conferir se a tensão está ok. Se não tiver ok, você pode trocar por outro modelo, identificando se o outro chip alimenta outra BGA, e você pode fazer o teste sem nenhum problema. Depois de trocar, teste ela 100%. Em alguns fabricantes, a tensão que alimenta o processador quando está com problema, sem tensão ou alterada, ela também pode ocasionar defeito na BGA, fazendo com que a BGA não receba alimentação também, tirando o reset, fazendo com que a placa não ligue. Você tem que medir os transistores de entrada e de saída de toda a placa, do processador, da BGA e da memória. Quando o chip de áudio está em curto ou o chip da rede também está em curto, ela faz com que a BGA Sul também entre em curto, impossibilitando o funcionamento da BGA, fazendo com que apresente sem reset na debug card. Você tem que retirar o chip para fazer os testes se o reset volta. Se o reset voltar, você tem que fazer a reposição do chip de áudio ou do chip de rede, ou você pode optar também por colocar uma PCI off-board. Outro item que faz a placa ficar sem reset é o cristal 14318. Quando ele está alterado, o cristal tem a finalidade de gerar frequência para o gerador de frequência, ou seja, é ele quem liga o gerenciador de frequência. E o gerenciador de frequência é o responsável por gerar frequência para toda a placa, para BGA, para o processador, para a memória. É ele quem diz quanto o processador tem que trabalhar. É ele quem diz quanto a memória vai trabalhar, quantos megahertz vai trabalhar. É ele quem liga a BGA.
é ele quem liga a BIOS, é ele quem liga toda a placa-mãe. Ou seja, depois que a placa é alimentada, o primeiro componente a ser ligado é o cristal. Do cristal vem um gerenciador de frequência que gera a frequência e liga todos os componentes da placa-mãe, inclusive as BGAs, fazendo com que eles trabalhem entre si. Depois dele que vem o restante dos componentes. E se o cristal tiver alterado, o gerenciador não liga e o restante da placa também não liga, fazendo com que toda a placa fique sem reset. Você também pode trocar o gerenciador de frequência. Para trocar ele, tem que ser exato, tem que ser o mesmo modelo, mesmo fabricante, ou seja, tem que retirar a peça de outra placa idêntica, inclusive a versão. Temos que observar também que em algumas placas, como a MSI, tem o seu próprio cristal para ligar a BGA, tem o seu próprio cristal para ligar outros componentes. Ou seja, se tiver um cristal do lado do componente, esse cristal é responsável por ligar aquele componente. Quando aparece C1, D3, D4 na debug card, a placa-mãe está com a alimentação do processador ok, está com a alimentação das BGAs ok, passou pelo processo da BGA, passou pelo processo do processador e o próximo item que a BIOS vai detectar é a memória. Se a memória tiver com defeito no circuito, vai impedir dando esse código. Você tem que fazer a reposição das mesmas antes de identificar o defeito. Se for memória DIMM, é 3,3 volts. Memória DDR1 tem que apresentar 2,5 volts. Memória DDR2, 1,8 volts. Se a tensão tiver ok, mesmo duvide dos componentes. Faça a reposição dos mesmos, porque ele pode estar alterado. Mas antes de efetuar todo esse processo, você tem que fazer a limpeza da placa-mãe, a limpeza dos conectores e a limpeza da memória. Você também tem que ter memória funcionando para fazer os testes. Em 50% dos casos é somente limpeza da placa-mãe. Você usa o K80, limpe com uma escova. Limpe também os contatos da memória com o mesmo processo. Depois você tem que passar o ar quente com o vento máximo e não tão quente para não derreter o soquete da memória. Quando uma placa-mãe é ligada, toda ela recebe alimentação. A BGA, chips, memória, todo o circuito é alimentado com tensão. E o primeiro circuito a ser ligado é o gerenciador de frequência. E quem liga ele é o cristal. E o gerenciador de frequência liga a BIOS, que é o segundo circuito a ser ligado. E a BIOS, por si, ela vai unir toda a placa-mãe. Ela vai unir a BGA, ela vai unir o processador, as memórias. E ela faz um autoteste. E se ela for reprovada no autoteste,
ela aparece os códigos conforme vocês viram. Já que a placa-mãe não dá vídeo, não dá para fazer a cópia da BIOS da atualização. Você tem que retirar a BIOS, caso ela venha soldada. Tem que soldar um soquete, conforme vocês viram lá no curso de soldagem. Vocês têm que colocar uma BIOS boa e fazer a cópia ou a clonagem da BIOS para o funcionamento perfeito. Feito isso, faça todos os testes completos, identificando porque se a BIOS estiver com o software errado, ela pode vir a dar problema ou não reconhecer algum hardware futuramente. Aparecendo 2A ou a debug card já leu o processador, já leu a memória, já leu a BIOS. Lendo tudo isso, o próximo passo é a placa de vídeo. Se aparecer esses códigos ou diferente, que não é igual em cada placa-mãe, você tem que verificar o onboard. Você tem que verificar esse circuito que está aparecendo. A parte de cima são as bobinas e a parte de baixo são os capacitores. Para medir as bobinas, coloquem no bip de continuidade e meça uma a uma. Se apitar, está ok. Se não apitar, está aberto. Faça a reposição no mesmo. Caso esse circuito esteja ok, há uma grande possibilidade de ser a BGA norte com defeito, impossibilitando o conserto. Depois que a placa-mãe deu vídeo, a debug já não tem mais utilidade. Mas esse defeito ele trava no início, antes de dar o boot. Ou seja, há uma possibilidade muito grande de ser a tensão alterada do processador, a tensão alterada da memória, a tensão alterada das BGAs, fazendo com que ele tenha mau funcionamento, ou seja, funcionando, mas com defeito. Detectando essa alteração, você tem que fazer a reposição dos transistores para um ótimo funcionamento. Se a placa-mãe tiver com problema de travamento no início, na inicialização do Windows, depois de alguns minutos, há uma grande possibilidade de ser a tensão alterada. A tensão que alimenta o processador, a tensão que alimenta as memórias, a tensão que alimenta as BGAs. Pode ser também capacitor estufados. Esse capacitor estufa devido à descarga elétrica que passa pela fonte e sobrecarregam eles, porque eles estão juntamente com os transistores de entrada. Para fazer a reposição deles, você pode colocar tanto o valor da tensão quanto o valor dele igual ou superior.
mas você nunca pode colocar inferior a eles, porque pode vir a dar problema, danificando os capacitores. Ele funciona como se fosse um fusível. A sobra de energia é jogada para o capacitor e descarregado gradualmente, mas com o curto ele chega a estufar. E 50% dos casos só é os capacitores, mas ele pode passar para o circuito, danificando os transistores de entrada e os transistores de saída, ou até mesmo o gerenciador de tensão. Você tem que fazer a reposição dos capacitores caso eles estejam estufados. Quando o teclado ou o mouse não atua ou atua com dificuldade ou atua intermitente, pode ser os capacitores ou a rede capacitiva. No circuito, nós temos as bobinas. Alguns vêm antes ou depois dos capacitores. Você tem que medir ou trocar os capacitores. São 4 capacitores. Em algumas placas, ela vem como rede capacitiva, ou seja, 4 capacitores num só componente. Aí você vai ver agora a rede capacitiva, esse é o circuito do teclado. Todo circuito ele fica próximo ao conector de teclado. Rede capacitiva, são 4 capacitores. E esse circuito é o inverso do outro que nós vimos anteriormente. Vem primeiro capacitores e agora as bobinas. Algumas placas vêm com fusível. Só é colocar em bip de continuidade e medir se apitar está ok, se não apitar está com defeito. Outro problema que não reconhece teclado e mouse é o chip I/O, entrada e saída. Ele também controla o mouse e o teclado. Observação: não pode ser chip parecido, tem que ser idêntico. Tem que tirar de outra placa e colocar. 90% dos casos é somente os capacitores, 5% o chip ITE. Se não resolver, é provável que seja a BGA Sul. Se o chip não reconhece, não instala ou trava quando conecta ao cabo de rede, você tem que fazer a reposição do chip, é ele que está alterado. Você pode colocar outro modelo de chip, é só trocar e reinstalar com o drive do chip novo. Quando não reconhece o chip onboard, não instala ou trava quando coloca áudio, tem que trocar o chip de áudio. Macete: você pode colocar outro chip de outro modelo, outro fabricante. Toda placa-mãe é padrão. Basta somente você ter o drive.
Se o áudio está baixo ou sem áudio, é porque a tensão está muito baixa. Esse aí é o transistor de alimentação do áudio, pode ser SMD ou convencional. Entra 5 volts e sai 2,5 para alimentar o áudio. Fora isso, você tem que fazer a reposição do mesmo. Se a bateria não segura e você já conferiu que a bateria está ok, o problema é esse transistor que chaveia a bateria. Ou seja, quando a placa está desligada, é essa bateria que segura todas as informações contidas na BIOS, como data, hora, quem dá o boot. E se essas informações não estão sendo salvas, é porque ele está com defeito. Quando a placa-mãe é ligada, esse circuito da bateria é desativado e é ativado pela fonte. É a fonte que alimenta o circuito para economizar a bateria. É como se fosse um sistema de no-break. Quando a placa está desligada, a bateria ativa. Quando a placa é ligada, a bateria desativa e é alimentada pela fonte. Se a COM1 ou a COM2 não funcionar, o problema é o chip 75232 alterado. Faça a reposição do mesmo. Você também tem que medir os diodos, observando que um dá 12 volts positivo e o outro dá 12 volts negativo. Se não tiver essas duas tensões, esses diodos estão alterados. Você faça a reposição observando sempre a polaridade. Quando a placa-mãe não imprime ou então imprime caracteres, você tem que trocar essas redes capacitivas que vem direto da LPT1. Todas as placas-mães têm rede capacitiva. Ou é rede capacitiva ou 4 capacitores. Tem que repor todas. Quando a USB não atua, o problema é capacitor cerâmico, que fica localizado ao lado do conector. Esse é o conector da parte frontal. Esse aí é o conector da parte traseira. Você só observar de onde que vem as trilhas, identificar os capacitores e fazer a reposição.